Graça e paz, minhas irmãs. Deus abençoe vocês. Hoje, segunda-feira, dia 17 de julho de 2023, e seguimos aí firme e forte no propósito de Daniel de 21 dias de oração, de jejum, de devocional, de palavra, de busca, de intimidade ao Senhor, a fim de que nós venhamos a ser fortalecidas cada vez mais pelo Espírito Santo. E a palavra que eu quero deixar para vocês é justamente sobre isso, sobre o fortalecimento, sobre sermos fortes. E eu vou usar como base para o nosso devocional de hoje o livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 10, somente a parte A. E a tradução de hoje da Bíblia que eu estou usando é a mensagem. Então, nós vamos meditar em Efésios 6, 10, a parte A, que vai nos dizer assim: Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Vou ler de novo. Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. E eu quero iniciar a nossa reflexão dizendo que tudo bem ser forte. Na verdade, todas as vezes que a gente começa uma jornada de fortalecimento, a gente precisa estabelecer isso no nosso coração, que não tem problema nenhum ser forte, não é errado ser forte. E muitas vezes é colocado sobre nós mulheres aquela visão ou aquela associação à fraqueza. Fraqueza e fragilidade são coisas diferentes e não são sinônimos. E como é muito frequente as pessoas associarem as mulheres mais à fraqueza do que à força, muitas vezes a gente é ensinado a se esconder ao invés de nos erguermos. E a ideia para nós, quando o Senhor colocou no nosso coração esse desejo de buscá-lo durante os 21 dias de oração, de jejum, de reeducação espiritual, reeducação alimentar, é justamente trazer à tona essa força, é nos erguermos em vez de nos escondermos, nós falarmos em vez de nos calarmos. E eu quero dizer que tudo bem ser forte, e o Senhor nos chama, nos convida para nós nos levantarmos em Deus, entendendo que essa força vem do próprio Deus para a nossa vida. Nós lemos aqui que Deus é forte e quer que nós sejamos fortes. E se a gente for olhar à luz da palavra, a gente é chamada para ser mansa e não ser fraca. E mansidão, ela é definida como a força de ter controle. Então, uma pessoa mansa, ela é forte por saber se controlar. E quando nós olhamos alguns personagens na palavra de Deus, tanto Moisés quanto Jesus, nós vemos que eles eram mansos e não fracos. Então, mansidão não é fraqueza. Os mansos, eles sabem que a sua força para o autocontrole vem de Deus. Então, Esther era mansa e ela não era fraca, porque olha o que Esther ela fez. Ela soube se portar, se controlar, se entregar, se autossacrificar e se arriscar por uma causa, e isso demonstra força e não fraqueza. A Bíblia também vai nos apresentar que os mansos, eles também são humildes, porque eles já entenderam que a sua força vem de um poder superior. E que poder é esse? É o poder de Deus sobre as nossas vidas. Os mansos sabem como lutar, mas eles não ficam procurando intriga, procurando briga, procurando se defender. Então, a força que nos é proposta pela palavra de Deus é apresentada como uma espada de 2 gumes, para ser usada mesmo, sabe? E para nós usarmos essa espada de 2 gumes, a gente precisa ter coragem, a gente precisa ser forte, porque a espada que nos é proposta, a espada de 2 gumes, a espada do Espírito, ela deve ser usada como uma arma de destruição ou um meio de libertação, para trazer libertação aos cativos. Então, nós não temos que nos esconder, nós temos que nos erguer, nós não temos que nos achar inferiores ou fracas, nós temos que buscar em Deus essa fortaleza, essa força. E, de fato, a nossa vida, ela requer força.
a gente precisa extrair força muitas vezes da onde nós não temos, entendendo que essa força vem de Deus para a nossa vida, porque viver não é fácil, né? A vida não é um parque de diversões, nós temos que tomar decisões, nós temos que ter força de vontade, nós temos responsabilidades, nós temos que fazer, nós temos que nos posicionar, como foi falado na semana passada. E viver hoje numa cultura totalmente ímpia, viver numa sociedade totalmente anti-Deus, requer de nós muito mais força e posicionamento. Por isso, nós precisamos assumir como mulheres bíblicas que nós somos fortes e que essa força, ela não provém de nós. Essa força, ela provém de Deus. E entender que essa força provém de Deus é também nós termos humildade para entender que nós não estamos por conta própria. Nós estamos a serviço do reino e, assim sendo, nós devemos buscar esse revestimento, esse fortalecimento e buscar em Deus se tornar fortes cada vez mais, entendendo que ser forte é desafiador. Mas todos os desafios que nos são propostos pela palavra de Deus vai sempre gerar recompensa e vai sempre gerar crescimento em nós. O versículo 18 de Efésios 6, Paulo ele vai dizer assim: finalmente, meus irmãos, fortaleçam-se na força do poder do Senhor. Então ele reforça mesmo essa dependência na fortaleza que não vem de nós, mas vem de Deus. E ele nos incentiva a buscar essa força. Como nós buscamos essa força? Meditando na palavra de Deus, se revestindo da armadura de Deus e sempre tendo no nosso coração essa ideia, né, e essa certeza de que não é pela nossa própria força, porque pela nossa própria força nós somos fadadas ao fracasso. Mas quando nós dependemos da força de Deus, nós saímos daquela ideia de uma capacitação humana que é limitada e passamos a viver coisas sobrenaturais em Deus, porque aquilo que Deus ele tem para derramar sobre a nossa vida não pode ser limitado. Então a palavra para nós no dia de hoje é seja forte. Deus ele sabe que nós não somos fortes, mas ele nos incentiva e ele nos atrai para esse ambiente de dependência para que essa força venha de Deus para a nossa vida. E para finalizar a nossa reflexão, a gente vai ver nas escrituras que Davi, ele aproveitou dessa fonte de força que veio de Deus e ele soube caminhar nessa força que não era dele, mas de Deus para ele, quando ele apenas era um pastor no campo. Enquanto ele pastoreava, ele adorava. E através dessa adoração, essa responsabilidade, ele pôde chegar em níveis de fortalecimentos no Senhor que é o que nós precisamos nos dias de hoje. Deus, ele é todo poderoso, meninas. E em Deus nós podemos fazer proezas, é o que diz a palavra. Deus, ele é onipotente e ele pode dar poder para cada uma de nós. A gente sabe que Deus, ele tem um plano na nossa vida. E, ao contrário de Deus, o diabo, ele tem ciladas para a nossa vida. Mas só cai em ciladas aquele que está fraco. Porque a fraqueza nos faz não olharmos para Deus, não dependermos de Deus e ficarmos somente na força do nosso próprio braço. O inimigo, ele prepara ciladas e aquele e aquela que está fraco acaba não tendo condições de discernir uma situação onde está sendo arquitetado o mal contra nós. Por quê? Porque nós não estamos revestidas, nós não estamos buscando a força do poder de Deus, sendo assim nós estamos fracas. Mas a Bíblia vai nos dizer que no momento em que nós nos tornamos filhas de Deus, nós fomos marcadas pelo poder do Espírito Santo. Sendo assim, nós somos todos os dias, a partir do momento que nós entendemos que não provém de nós, mas de Deus, todos os dias nós somos fortalecidas por Ele. Então,
não existe problema nenhum em buscar esse fortalecimento da parte de Deus, em declarar que em Cristo nós somos fortes, em viver essa força, entendendo que essa força vem de Deus e não nossa, e buscar todos os dias esse revestimento, se vestir da armadura de Deus para a gente poder ficar firme contra as ciladas do diabo e entender que ser frágil não é ser fraca e que a proposta de Deus para toda aquela que quer viver coisas incríveis e ter uma intimidade com o Senhor e viver coisas maiores em Deus é entender a nossa dependência ao Senhor e entender que a nossa fonte de fortalecimento, a nossa fonte de força vem de Cristo. Então, que possamos declarar que nele nós somos fortes, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, uma excelente semana e essa é a palavra do Senhor para nós. Tudo bem ser forte, então declare que em Cristo você é forte. Deus é forte e quer que nós sejamos fortes também, tá bom? Deus abençoe.